Hoje é a nossa terceira aula de legislação tributária e nós vamos falar dos princípios do direito tributário. Sempre que tem um tributo, esse tributo, além dele ter um motivo para ter sido criado, né, uma justificativa, além de dele ter uma porcentagem ou um valor dentro desse motivo ali, que ele é cobrado de tempos em tempos, ou uma vez por ano, ou uma vez quando ocorre a venda de um produto, a venda de um veículo, enfim. Sempre que ele é criado, ele tem algumas regrinhas próprias, né? Isso está estabelecido em leis. E ele sempre está atrelado a um princípio. Então, tem tributos que está atrelado no princípio da isonomia tributária. Tem tributos que está atrelado ao princípio do não confisco. Tem tributo que está atrelado ao princípio da anterioridade e ao princípio do não confisco. Tá? Então, qualquer tributo, seja ele na forma de imposto, seja ele na forma de taxa, ele vai estar atrelado a alguns princípios. Né? Então, hoje a gente vai ver o que é o princípio, entender um pouquinho aí desses princípios aqui que eu vou passar para vocês, que são os mais comuns. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10 princípios. São os mais comuns da gente ver sendo atrelado a um tributo. Tá? E o que são esses princípios? Eles vão regular uma prática, né? Eles vão determinar ali um valor ali, uma questão jurídica, para que se algo não for feito dentro do princípio, ele se torne legal. Tá? Então, o tributo, quando criado, ele é criado e amarrado a alguns princípios, e se ele não obedecer esses princípios, né, ele pode ser questionado na justiça. Então, ele tem que seguir o princípio ao qual ele está amarrado. Tá? Então, os princípios, eles são normas constitucionais que limitam um pouco esse tributo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Imposto de renda. O imposto de renda de 2021, do ano que vem, vai ser liberado para a gente fazer, acho que começa a ser liberado no mês de março, né? Aí tem um prazo ali. Mas se o presidente quiser fazer alguma alteração no imposto de renda de 2021, ele tem que fazer agora em 2020. Tá? Então, esse é um dos princípios, tá? Que ele tem que obedecer. Então, e se ele não obedece, se ele quiser mudar o ano que vem alguma regrinha, não vai valer para o ano 2021, só vai valer para o ano 2022. Então, essas normas, os princípios, elas têm um significado e elas são ali integradas àquele tributo. Tá? Então, nós vamos ver 10 hoje. Vamos começar pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade... Opa, pulei um monte. O princípio da legalidade, ele é válido para todos. Tá? Toda tributação criada no Brasil tem que seguir o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é aquele princípio que ninguém é obrigado a pagar nenhum tributo, ninguém é obrigado a pagar nada, se isso não estiver escrito na lei. Então, para ser cobrado, ele tem que estar previsto na lei. Ele tem que ter uma lei. Então, esse é o primeiro dos princípios e que todas as tributações que nós temos no Brasil estão amarradas a ela. Então, o artigo 5º, 2 da Constituição Federal, traz esse princípio da legalidade e a explicação dele, né? E contempla o Estado democrático de direito, né? E ele fala a seguinte frase: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O princípio da legalidade, quando dirigido ao particular,
deve ser entendido dentro da autonomia da vontade, onde está a afirmar que o particular pode fazer tudo que não for proibido por lei, e sob o prisma da administração pública, onde está a estabelecer que este só pode fazer o que a lei permitir. Então, tem uma diferença para a pessoa privada, para o particular, e tem uma diferença para os órgãos públicos. Então, as empresas e as pessoas podem fazer tudo que não for proibido por lei. Já prefeitura, todos os órgãos públicos que a gente tem aí, SUS, escola pública, escola municipal, tudo que trata de órgão público que nós temos, só pode fazer o que está previsto na lei. Se não tiver previsto na lei, né, aquela pessoa que tomou a decisão, que no caso pode ser o prefeito, pode ser o governador, ele responde processo administrativo e pode até responder processo judicial por conta disso. Então, se eu trabalho num órgão público, né, numa prefeitura, eu só posso fazer aquilo que a lei me permite. Então, eu tenho que consultar se tem lei que permita que eu faça aquela cobrança, né, daquele imposto, que eu cobre aquelas pessoas, que eu cobre aquelas empresas. Está previsto lá na lei? Pode fazer. Já a empresa privada, se ela quiser tomar alguma decisão, né, ela pode tomar com mais livre-arbítrio, porque ela pode tomar decisões daquilo que não está previsto na lei. Então, esse é o princípio da legalidade, tá? Que direciona a lei para dentro da tributação. Então, a tributação pode ocorrer se estiver previsto na lei. Então, as pessoas têm que pagar aquele tributo porque está previsto na lei. Ou é uma exceção, aquele grupo de pessoas não precisa pagar aquela tributação porque a lei coloca elas como uma exceção. Pode acontecer também. Alguns impostos, as pessoas com deficiências, por exemplo, não precisam pagar, porque elas têm isenção. Taxista vai comprar um carro 0 km, tem isenção de impostos, mas porque está previsto em lei. Tá? Então, o princípio da legalidade é o primeiro e vocês vão ver ele em todas as tributações. Tranquilo esse? Nós vamos ver 10, hein? Tem que entender os 10. Alguém tem dúvida do princípio da legalidade? Não? Professora, Oi? esse princípio da legalidade, então, ele é o acima de todos, ele que engloba todos, ele é o principal. Eu não digo que ele está acima, mas ele é o que está em todos. Ah, tá. Os outros não estão abaixo dele, entendeu? Estão lado a lado. Uhum. Mas esse aqui você Tá. vai ver presente em todos. Ah, entendi, tá bom. Ô, professora. Oi. Então, os órgãos públicos, eles precisam seguir alguma lei, né? Ou não? Vamos sair um pouquinho do tributos, né? Vamos imaginar que um órgão público quer contratar uma empresa de limpeza, quer contratar uma empresa para fazer um viaduto ou alguma obra assim. Toda movimentação dentro do órgão público, a lei tem que permitir que ele faça, senão ele não pode fazer. O órgão público é muito burocrático para comprar coisas, para tomar decisões, a lei tem que permitir. Para mandar embora, a lei tem que permitir. Porque se não estiver previsto em lei, o órgão público fica limitado. Ele não pode tomar decisões próprias. Só decisões que ele tem lei para ter uma base ali, para ter um direcionamento. A empresa privada, não, a empresa privada pode comprar material de qualquer fornecedor. Eu quero comprar aqui da esquina, vou comprar. Eu quero comprar tinta dos Estados Unidos, vou comprar. A empresa privada, né, saindo do órgão público, ela já pode fazer tudo, né, com mais abertura, né, que não for proibido por lei. Então, se a empresa privada fala assim, eu quero comprar
falar uma coisa que é proibida aqui por lei, sei lá, quero comprar droga, isso é proibido por lei. Quero abrir um cassino, né? Jogos, isso é proibido por lei. Então, tudo que não for proibido, a empresa privada pode. Ela tem que se atentar para aquilo que a lei proíbe. O resto ela pode fazer. O órgão público, ele só pode fazer se a lei permitir. Ele é mais limitado ainda que a empresa privada. Aí tem que fazer 3 cotações, escolher o melhor preço, tem que ter transparência, tem que ter uma série de coisas que o órgão público tem que fazer. Mas ele tem que seguir as etapas que estão previstas na lei. Então, ele só pode fazer aquilo que a lei permite e a empresa privada só pode fazer aquilo que a lei não proíbe. Tá? E trazendo para a parte de tributação de novo, o princípio da legalidade. No Brasil, todos os tributos que nós pagamos, eles têm o princípio da legalidade, porque eles estão previstos em lei, tá? Então, esses que a gente conhece há mais tempo, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, IPI, ICMS, é tudo previsto por lei. Tá? O que não pode é aumentar, diminuir, alterar a data, se a lei não permitir. E se não se encaixar numa exceção. Às vezes a lei tem a regra e ela tem as exceções. Então, a lei não fala que eu posso. Não se encaixa na exceção, não posso fazer. Tá? O princípio da isonomia tributária, também conhecido como princípio da igualdade. Então, vai ter lugares que vocês vão ver escrito princípio da isonomia tributária e alguns lugares princípio da igualdade. Ele já fala da igualdade da cobrança da tributação para todas as pessoas, sem diferenciar o rico do pobre, sem diferenciar quem é juiz, advogado, de quem é operário, tá? De diferenciar profissões, sem diferenciar títulos, esse aqui é doutor, esse não é. Então, ele fala do princípio da igualdade perante a lei. Todo mundo tem direito ao princípio da igualdade perante a lei. Tá? Então, alguns tributos estão voltados ali para o princípio da igualdade perante a lei. O que ele fala, então, né? A palavra igualdade, né, vem do grego, igual isos, né, e lei nomos, igualdade perante a lei. O princípio encontra-se positivado no campo do direito tributário, no artigo 150 da Constituição Federal, e ele prescreve a vedação de tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Eu não posso tratar uma pessoa da outra. Né? Se ambas estão pagando IPVA, eu não posso tratar uma pessoa que está pagando IPVA, que é juiz, doutor, advogado, tratar ele diferente do que uma pessoa comum, que não tem nenhum título, que não tem nenhuma profissão igual. Então, as pessoas ali, eles são contribuintes daquela tributação e todos eles devem ser tratados igualmente, da mesma forma, independente se eles têm uma profissão diferente, se eles têm uma função diferente, o imposto é o mesmo e é um imposto de igualdade para todo mundo. Né? Então, assim, perante a lei, todos são iguais, né? Sem distinção de qualquer natureza. Então, esse é o princípio da igualdade. E aí nós temos aqui também o princípio da irretroatividade tributária. Esse princípio, ele veda a cobrança do imposto em relação ao passado. Tá? Então, se sai hoje uma lei criando um imposto novo, ela é válida de hoje em diante. Ou ela é válida da data que está ali escrito na lei que ela vai entrar em vigor. Porque alguns impostos, quando são criados,
eles vêm escrito assim, que entra em vigor daqui a 90 dias. Por exemplo, né? 90, 60, 180 dias. Então, o princípio da irretroatividade é que isso não vai irretroagir. Isso não vai valer para o passado. Isso vai valer do momento que se inicia a implementação, a validade daquele tributo. Tá? Então, antes desse início da lei, antes da data que está ali na lei, não, nada pode ser feito. Então, assim, ó, uma nova lei, né, jamais deve ser aplicada aos atos jurídicos já realizados, às decisões judiciais já proferidas e aos direitos já adquiridos. Nem tem efeito sobre o passado do que é irretroativo. Então, vamos dizer assim que a lei foi alterada para beneficiar o contribuinte. Então, a lei reduziu a taxa do imposto da lei. Vamos imaginar que algumas pessoas conseguiram essa decisão na justiça no passado. Até que, após algumas decisões da justiça favoráveis, o presidente resolveu diminuir mesmo a tributação daquele imposto. E algumas pessoas já tinham conseguido na justiça. Independente disso, esse desconto, essa redução, é daqui em diante, né? Não é válido para decisões judiciais já tomadas, já proferidas, e não é válido para o passado. Vamos imaginar que no meio de algumas decisões judiciais que o juiz concedeu desconto, ele negou alguns. Então, algumas pessoas tiveram seu pedido indeferido, não conseguiram desconto. Mas aí mudou a lei. A decisão do juiz lá atrás não vai mudar mais. Se ele não deu desconto para aquela pessoa, aquilo lá se encerrou. Aquilo lá é uma decisão judicial proferida. Acabou. Não é válido para decisões já tomadas. É daqui em diante. Em matéria tributária, né, o princípio da irretroatividade tributária está contemplado no artigo 150 da Constituição Federal. Ele veda a cobrança de tributos em relação a fatos gerados ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. O Código Tributário Nacional consignou este princípio ao dispor em seu artigo 105 que a legislação tributária aplica-se aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Implicitamente, exclui da aplicação os fatos geradores passados. Em dispositivo posterior, o artigo 106, a gente encontra algumas exceções a essa irretroatividade. Aí existem algumas exceções que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, tirando as exceções, passa a valer a nova lei, a alteração da lei, após aquela data que está escrito na lei que ela entra em vigor. Algumas leis, elas são publicadas e já estão em vigor, já passam a valer. Algumas leis são publicadas na data de hoje e vão entrar em vigor daqui a 180 dias, 90 dias. Acabou de ser alterado, acho que vocês acompanharam, a lei que fala da pontuação da CNH, que agora vai para 40 pontos, né? Acho que já foi publicado agora. Mas essa lei só entra em vigor o ano que vem. Ela tem um prazo aí para ela entrar em vigor. Então, quem ainda for multado até a data que ela entra em vigor, ainda está limitado aos 20 pontos da CNH. Tá? Gente, tranquilo aqui essa parte? Professora, Oi. o que significa irretroatividade? Irretroagir, voltar. Ah, sim, entendi. Tá? Então, é o princípio da irretroatividade. É o princípio que fala se pode retroagir ou não. E nesse caso, o que ele fala é que não pode, mas ele tem exceções. Então, algumas particularidades ele permite, mas a maioria não. Por isso que ele fala primeiro do princípio da irretroatividade,
ele fala que não, ele veda a cobrança de título em relação a fatos gerados ocorridos antes do início, tá? Ele veda, né? Então, para a maioria, não pode. Com exceção de algumas situações que eu vou mostrar para vocês. Mas ele está falando isso. Criou-se uma lei nova agora, ou alterou-se a lei, aumentou o imposto, diminuiu o imposto. Ah, já é válido para quem está pagando agora? Não, de repente ele vai começar a valer daqui a 180 dias. Aí daqui a 180 dias ele começa a valer. Ele não olha o passado recente e não vai olhar o passado mais antigo. Entendi. Não adianta eu ir na justiça e querer, alterou a lei, dá o desconto para mim aqui desse tributo. Não, ele é um princípio da irretroatividade. Ele não é válido para coisas do passado, coisas que já estão sendo pagas agora. Ele é válido para o futuro. O futuro é aquela data que está na lei ali, que ele começa a ter início ali, validade. Depois eu passo para vocês, eu esqueci de colocar aqui os... Deixa eu ver se eu tenho aqui as exceções escritas aqui. Um dos princípios, por exemplo, então um exemplo aqui, Se uma lei, ela aumenta o ICMS no dia 10 de outubro de 2020, né? Então, no dia 10 de outubro de 2020, saiu uma lei assinada pelo presidente Bolsonaro, aumentando a cobrança do ICMS. Até o dia anterior, até o dia 9 de outubro, o valor era menor. Tá? Então, o que está sendo mudado agora não vale do passado. Se a lei fala que a partir de 10 de outubro de 2020 o ICMS aumentou, então até o dia 9 é o valor menor. Então, isso não pode ir para o agir. Outro exemplo é o imposto de renda que nós pagamos, como eu falei para vocês. Se tem alguma mudança acontecendo no imposto de renda, ele vai valer para o ano seguinte. Se agora, em 2020, há uma mudança do imposto de renda, ele não é válido para esse imposto de renda desse ano em exercício, ele é válido para o exercício do ano que vem. Ele não pode voltar para trás, ele só pode ser cobrado para frente. Esses são alguns exemplos aí. E aí tem o princípio da anterioridade, que a gente precisa entender bem esse significado para não confundir esse princípio da anterioridade com o princípio da irretroatividade, porque eles parecem um pouquinho iguais, mas não são. Tá. Professora, Oi. parece que agora as empresas, que nem eu estava comentando, e parece que passou no jornal também, que por ter parado esses meses, esse tempo de pandemia, muita empresa parou de 3 meses, 4 meses, a fábrica, ela não vai, não só fábrica, não sei se outras indústrias, mas eu sei a fábrica, ela não vai precisar pagar o 13º inteiro. Ela pode pagar só os dias trabalhados em cima disso. Então, isso aí entra em lei? Como é que funciona quando eles decidem isso? Aí entra na legislação, entra na legislação trabalhista, tá? Uhum. E na legislação trabalhista, o princípio da anterioridade, que é o que nós vamos falar agora. Ah, entendi. Porque esses princípios que eu estou falando para vocês, eu estou trazendo eles para a legislação tributária. Mas eles são válidos para a legislação trabalhista, eles são válidos para outros tipos de legislações. Tá? Eu estou trazendo o princípio para dentro do tributário, como que ele se encaixa no tributário. Mas o princípio sim pode ser usado em leis de outros assuntos, assim, não precisa ser exatamente tributário. Ah, tá. Entendi. Tá? O princípio da anterioridade, né? O que ele veda? O que ele proíbe? Ele veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que
que os instituiu ou aumentou. Então, o princípio da irretroatividade veda a cobrança do passado, permite a cobrança daquela data que está na lei em diante, e da anterioridade, ele veda a cobrança no mesmo exercício financeiro. Então, ICMS, né, IPI, são impostos que as empresas vão pagando no ano, né? Se eu movimentei mercadoria agora em outubro, eu estou pagando. Se eu movimentei mercadoria em setembro, eu paguei. Em agosto, paguei. Ele é um imposto que vai, conforme vai acontecendo, ele vai sendo cobrado, né? Gerado. Então, é o ano em exercício, né? Então, anterioridade, eu estou falando de vedação da cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu e os aumentou. Tá? É nesse ano. Se eu aumentar esse tributo esse ano, né, eu não posso cobrar ele agora, esse ano. O ICMS é um deles. Então, por exemplo, tem um ICMS que já tem lá a sua porcentagem de 17% lá de cobrança. Se agora eu resolvo aumentar, ele é válido para o próximo exercício. Tá? Para o próximo ano em exercício. Não é o prazo, não é 180 dias, não é 90 dias. Ele é válido para o próximo ano, para o próximo exercício. E quando eu falo ano exercício, ano financeiro, eu estou falando de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, alguns impostos, eles seguem o princípio da irretroatividade, que não pode ser considerado passado, tem que ser considerado ali aquela data que está escrita, então pode ser 90 dias, 30 dias, pode ser no mesmo ano de exercício, né? Agora, se ele estiver atrelado ao princípio da anterioridade, ele não pode ser nesse ano, só no ano que vem. Para não pegar os empresários de surpresa, para não afetar a economia assim, de surpresa, só porque o presidente resolveu mudar ou aumentar a tributação. De uma certa forma, os empresários precisam se preparar para uma alteração assim, de tributos, né? Então, isso é para evitar essa surpresa, eles não serem pegos de surpresa. Mas tem exceção. Tem exceção também. Então, ó, ele veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu. O princípio da anterioridade do exercício financeiro predica tão somente que se uma lei vier a aumentar ou criar um tributo, ela deverá ser anterior ao exercício financeiro em que o tributo será cobrado. Ah, estou querendo aumentar o ICMS do ano 2021. Ok, tem que criar isso em 2020. Tá. O exercício financeiro corresponde ao ano civil, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aí tem aqui o exemplo do ICMS, né? Então, por exemplo, aqui tem até um ano antigo. Se você quer aumentar o ICMS no ano 2015, tem que publicar uma lei em 2014. Se você quer instituir um imposto sobre grandes fortunas, lá em 2010, tem que publicar em 2009. Esse imposto aqui não existe, tá? Mas vamos imaginar que queira se criar um imposto novo. Imposto sobre grandes fortunas, IGF. Então, você tem a ideia de quando você quer que ele comece a valer, você tem que criar no ano anterior. E aí, quais exceções que eu tenho? Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. É uma exceção. Por que isso é uma exceção, a importação de produtos estrangeiros? Imagine que tá em crise o feijão. Estamos com, né? Caiu fortes pancadas de chuva aqui no Brasil, perdemos a safra de feijão, tem pouco feijão para a população brasileira. Então, imaginar a situação. Quando tem pouca oferta, e muita gente querendo comprar aquele produto, o que acontece? O preço sobe. Então, numa situação, imagina a situação, eu tenho pouco feijão dentro do Brasil para ser vendido para os brasileiros.
Com isso, muita gente consome feijão todo dia, muita gente querendo, a tendência é que o preço do feijão suba, aumente. Você vai no supermercado, ele está o dobro do que estava semana passada. Então, para que isso não aconteça, né, para melhorar aí, regular essa oferta do feijão no país, o governo resolve diminuir o imposto de importação desse produto lá de fora. Então, o governo começa a comprar feijão do exterior. E como ele diminuiu o imposto, vai ficar mais. O feijão comprado dos Estados Unidos, por exemplo, está mais barato que o feijão plantado no Brasil, porque o imposto de importação está menor. E aí, quando entra mais feijão no Brasil, isso automaticamente faz o preço do feijão aqui diminuir. Então, para o governo segurar uma alta num produto nacional que tem pouca oferta, ele reduz o imposto de importação, começa a comprar esse produto lá de fora, esse produto entra no Brasil para concorrer com o produto nacional e para segurar o preço, porque senão o preço aumenta muito. Então, essa é uma atitude que o governo faz. E aí, como é que faz com a lei da anterioridade? Se você não pode mexer em alguns impostos naquele ano em exercício. Por isso, tem as exceções. Se for para importação de produtos estrangeiros, o governo pode diminuir o tributo, mesmo que a lei fale que deveria seguir o princípio da autoridade, mas ele tem uma previsão legal para diminuir o produto da importação, que é uma forma dele conseguir aí regular a oferta do produto no Brasil e diminuir o preço. Aí ele pode fazer isso porque está previsto na lei essa exceção. Tranquilo? Deu para entender? Sim. Professora, Oi? então esse princípio da anterioridade, ele seria anual, né, praticamente, que quanto o outro lá, ele serve para dia, estipulou uma data antes do dia, esse anterioridade, ele estipulou o dia, mas só no outro ano, né? Quando você pega da irretroatividade, você tem uma data para ele começar a valer, que pode ser no ano em exercício. Uhum. Se ele mudou lá em janeiro, em abril já está valendo. Se ele mudou em janeiro, já está valendo em abril. Então, isso é irretroatividade. Ele só não pode ser do passado, né? E ele não pode depois mudar uma decisão de alguma situação que foi para a justiça e mas agora mudou a lei. Não, mas não é válido, é passado. Passado é passado, é encerrar. Uhum, entendi. E da anterioridade é para não ficar pegando os empresários de surpresa. Então, assim, se eu quero mudar um determinado imposto, eu mudo, mas ele não tem valor nesse ano em exercício. Com algumas exceções, isso pode acontecer. Ah, tá. Por que das exceções? Porque o presidente precisa, em alguns momentos, segurar a economia. Senão a inflação entra. E se ele esperar o próximo ano para começar a valer um desconto que ele deu no tributo, a economia não aguenta. Então, para algumas exceções, onde é extremamente necessário, ele pode não seguir o princípio da anterioridade. Se encaixar nessas exceções, aí ele pode escolher, optar por não seguir. Por exemplo, aqui, ó, impostos sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou industrializados. Imagine uma crise no mercado de calçados no Brasil. Então, a gente tem uma crise aqui no mercado de calçados, o mercado de calçados mandando embora, demitindo, as pessoas não estão querendo comprar, sapatos e calçados nacionais, estão querendo comprar mais a bota, o calçado, o tênis que vem dos Estados Unidos. Então, numa situação assim, aonde a empresa no Brasil entra em crise porque não está conseguindo vender e as pessoas estão comprando mais do exterior, aí o governo pode aumentar
o imposto de exportação, né? Então, ele faz isso para proteger o mercado interno aqui, né? Então, ele consegue aí aumentar o imposto de exportação. Então, imagine que todo o calçado fabricado aqui no Brasil saia daqui e seja vendido na Europa. Não está ficando calçado aqui. Está saindo para a Europa porque lá dá mais lucro. Então, ele aumenta a exportação, consequentemente, vai vender menos lá para fora e vai vender mais aqui dentro. Vai ficar mais barato, mais viável economicamente vender para o Brasil. O que o presidente Trump fez há pouco tempo em relação ao alumínio, né? A gente até conversou aqui na aula, né? Foi semana passada, né? Ele aumentou a tributação do alumínio de alguns países, que inclui o Brasil, de entrada lá nos Estados Unidos. E era uma coisa grandiosa, né? Acho que de 5% para 45%, né? A tributação aumentou. Então, ele estava aumentando a importação dele de produtos estrangeiros. Consequentemente, ele vai comprar pouco de fora e consumir mais de dentro. Tá? O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Quando a gente vai chegar em dezembro, e que a indústria automobilística vai demonstrando situação de crise, que a GM, a Ford entra em férias coletivas, os veículos começam a entrar um pouquinho em promoção, não tem muita saída de veículos novos, a linha branca de geladeira, fogão, micro-ondas, forninho, está em crise, bem assim, na época de dezembro, assim, vai chegando essas situações. O governo vai e reduz o IPI, ou retira o IPI. Para quê? Para fomentar a economia. É uma ajuda dele para fazer as pessoas continuarem consumindo, né? Porque aí fica mais barato. Já não tem imposto, né? Para ser arrecadado. O preço cai e as pessoas tendem a continuar comprando naquela crise econômica. Então, isso é uma forma de controlar a crise econômica. Então, alguns anos a gente passa por essa crise. Então, também é uma exceção da anterioridade. Então, nessas situações, o governo pode tomar essa decisão de não seguir o princípio da anterioridade. Ele pode alterar esse imposto para mais ou para menos, nessas situações aqui, e passa a valer ali a data que ele coloca ali de imediato, ou 10 dias, ou 15 dias. Não precisa esperar o próximo ano de exercício. Tranquilo, gente? Sim. Tá. Deu para ver a diferença do princípio da anterioridade com o princípio da irretroatividade? Deu. Então, Sim. princípio do não confisco. O confisco, quando eu falo em confisco, na tradução dele, eu estou falando de eu apreender um bem de uma pessoa, porque ela não pagou algo. Eu confiscar eu retirar a casa dele, retirar o automóvel dele, porque ele está devendo alguma coisa na justiça. Então, é a apreensão de um bem para pagar algo que ele está devendo. E no caso dos tributos, existe o princípio do não confisco. Ele veta, né, que se faça isso pela falta de pagamento de tributos. Então, tipo assim, a pessoa não pagou IPVA, o governo não pode ir lá confiscar o carro dele, a moto. Não pode, isso não é permitido. Tá? Então, ele veda que a cobrança do tributo seja feita na forma de apreensão de um bem. Isso é ilegal. Então, o artigo 150 da Constituição Federal já fala isso. Ele veda a utilização de tributo para fins confiscatórios. A perda de bens tem previsão na Carta Constitucional, no artigo 5º. O que faz o dispositivo em análise é vedar que o tributo seja utilizado como instrumento a alcançar esse objetivo.
sobretudo porque tributo não é pena. Então, assim, Constituição Federal veda você fazer confisco. A Carta Constitucional, que é um outro documento federal, ele já dá essa abertura, né? Mas ele fala que isso tem que ser feito como análise, né? Faz o dispositivo em análise, né? Ele veda, e aí ele fala que algumas situações podem ser feitas, desde que você não use, né, o tributo, né? Não use o motivo ausência de tributo, não seja utilizado essa justificativa para se alcançar esse bem, né? O tributo não é pena, né? Você pagar um tributo não é que você foi condenado. Então, ele já começa ali um pouco a inibir que eu confisque um bem seu, né? Não é uma pena nesse sentido. Não existe um critério pré-determinado a apontar que seja confisco, restando a análise de caso concreto. Então, se eu quero confiscar, nós vamos imaginar que a justiça queira confiscar um bem seu por uma ausência de anos e anos de tributação. Aí vai para uma análise, tá, do caso concreto, porque cada caso é um caso. Via de regra, não pode ser feito automático, de imediato. Ah, você não pagou IPVA, recolha sua moto. Né? Vou lá na sua casa e recolho. Não pode ser feito dessa forma. Mas em algumas situações em que os casos estão na justiça, aí cabe uma análise desse caso concreto, né? Considerando que a Carta Constitucional dá essa abertura, então é uma análise especial, e aí o juiz ali vai fazer valer o princípio da razoabilidade, vai verificar se aquela tributação era razoável, proporcional, verifica o confronto entre o patrimônio tributário e o tributo cobrado. Vamos imaginar que é um empresário que sonegou impostos para o governo. Anos e anos sonegando impostos. Né? De imediato, a justiça não pode ir lá e pegar o bem dele. Mas, numa situação que aquilo vá para a justiça, aquilo vai ser analisado de forma pontual, aquele caso, e numa decisão lá na frente, pode ocorrer de pegar um bem dele. Mas até que ocorra essa decisão, esse confisco do bem não pode acontecer automático, tá? Este último se verifica com o confronto entre o patrimônio tributado e o tributo cobrado. Esta vedação constitucional dirigida ao legislador, em um primeiro momento, e ao intérprete e aplicador da norma, né? E o Poder Judiciário, em um segundo momento, deve ser analisado. Então, assim, quem no primeiro momento está cobrando é o órgão público, né? É quem está interpretando ali a norma. Então, nesse primeiro momento, não pode acontecer o confisco, ou não confisco. No segundo momento, que está em análise do Poder Judiciário, aí está em análise, aí pode ser que isso se converta em confisco. Mas tudo analisando aí os princípios da razoabilidade, né, ponderando ali os tributos, ali que ele deve, que ele tem de patrimônio, né? E aí, no fim, sem comprometer o exercício de direitos individuais e sociais plasmados no texto constitucional, garantindo uma existência digna. E, no fim, pode ser que isso seja, lá na justiça, em uma ou outra situação, seja o princípio do confisco. Mas, via de regra, de início, de primeiro momento, é o princípio do não confisco. Tranquilo? Difícil? Fácil? Sim. Meio confuso, mas estou pegando. E os demais aí, que estão achando? Bastante coisinha para pegar. Né? Ó, a gente falou do princípio da legalidade, princípio da isonomia tributária, princípio da irretroatividade tributária, princípio da anterioridade,
princípio do não confisco. São 10, né? Falamos de 5 até agora. E o princípio do não confisco. Metade. Princípio do tráfico, da liberdade de tráfico de pessoas e de bens. Esse princípio, ele tem exceção também, tá bom? Vou falar para vocês a exceção já. Mas esse princípio aqui, ele veda a cobrança de tributos no tráfico de pessoas ou de produtos de um estado para outro. Eu não posso pagar um tributo simplesmente porque eu saí de São Paulo e entrei em Minas Gerais. Não posso. Eu não posso pagar um tributo simplesmente porque eu saí de Taubaté e entrei em Pindamonhangaba. Então, a minha circulação, a circulação de pessoas e de mercadorias, de forma nenhuma pode virar a cobrança de um tributo. Tá? Então, sair de Taubaté e fui para Pinda, tem que pagar uma tributação, um imposto, uma taxa, uma contribuição? Não. Então, esse tipo de cobrança não pode. Nem de pessoas, nem de produtos. Então, estou levando uma televisão de Taubaté para Pinda. Tem que pagar porque estou levando uma televisão de Taubaté para Pinda? No meu carro particular? Não. Estou fazendo uma mudança do estado de São Paulo para Minas Gerais. A hora que eu entro ali na divisa com Minas Gerais, pagar a tributação? Não. Então, esse princípio fala disso. Ele veda a cobrança de tributos com a finalidade de limitar o tráfico de pessoas ou bens. Porque quando você começa a cobrar um tributo desse, se ele existisse, era para limitar o ir e vir das pessoas, né? Porque, querendo ou não, quem pagaria? Quem realmente tem condições. Muitas pessoas não iriam ficar viajando de cidade para cidade, e nem de estado para estado, se tivesse que ficar pagando para poder entrar numa outra cidade, para poder entrar num outro estado. Então, isso limitaria o acesso de pessoas. Então, com essa finalidade, limitar o acesso de pessoas e de produtos, não pode existir um tributo nesse sentido. Tá? Essa vedação vem em atendimento ao artigo 5º da Constituição Federal, que assegura a liberdade de locomoção no território nacional. As pessoas têm direito de ir e vir. Até, inclusive, agora, no início da pandemia, eu lembro de ter visto no noticiário que Minas Gerais estava bloqueando o acesso de pessoas que viessem do Rio de Janeiro, não iam poder entrar no estado de Minas Gerais. Até eu lembro de ver no Jornal Nacional desmentindo esse boato, porque não tem previsão legal na legislação algo que bloqueie o direito de ir e vir das pessoas. E isso era um boato, porque isso realmente saiu desse boato. Professora, Foi. mas isso realmente é verdade? Lá no começo da epidemia? O meu cunhado, ele é pastor, daí tem uma igreja que é lá em São Sebastião do Rio Verde, que é bem um pouco perto aqui de Minas mesmo, em Minas, né? Um pouco antes de Virgínia. Ele foi barrado por não poder entrar lá, daí ele teve que fazer uma reunião lá com o prefeito. Nossa, foi o maior trabalho que deu, mas ele conseguiu. Aí liberou ele para entrar lá dentro. Eu conheço essa região. Minha mãe está lá em Virgínia até agora. Então, São Sebastião do Rio Verde, eu fui parada nas barreiras lá, né? Eu consegui entrar, fui parada, eu não fui bloqueada totalmente. Eu lembro do que eles falaram que era fake, que saiu na mídia, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E na Serra de Minas Gerais tinha barreira e ninguém, se fosse do Rio de Janeiro, não entrava. Isso era fake, quando saiu essa notícia. Aí, logo, eu estava indo direto para lá, eu fui parada em Camonte, eu fui numa loja em Camonte, na Barreira, mas aí já foi um pouquinho depois, sei lá, é que essa notícia do Rio de Janeiro e Minas Gerais foi logo em abril ali, começo. Essa que eu fui parada na Barreira foi um pouco depois, talvez meio de abril. Aí eu fui parada na Barreira.
em Tamonte, em São Sebastião do Rio Verde também. Mas aí comigo eles não estavam bloqueando, porque já era uma coisa que estava acontecendo um pouquinho depois, já tinha saído muito na mídia esse negócio de proibir o direito de ir e vir, eles estavam só dando orientações, chegando RG, telefone e tal. Então, o seu cunhado foi parado ali em São Sebastião e não conseguiu entrar? Foi lá no comecinho, né? Isso, daí ele foi, daí correu atrás do direito, né? Conversou com o prefeito, aí ele estudou bastante negócio de leis também, né? Leis de ir e vir. Aí falou, daí conseguiu liberar ele para poder estar indo lá fazer missão, né? Então, todas as prefeituras, ali em Minas teve muita que tentou fazer isso, Virgínia também tentou. Todas que tentaram fazer por conta própria, levaram, né? Porque não está previsto em lei, né? Não pode. Quem conseguiu, e está até hoje fechado, é São Tomé das Letras. São Tomé das Letras está desde março, ninguém entra em São Tomé das Letras. Lá reabriu, professor. Abriu agora? A justiça decretou que era para eles abrir para turista visitar lá. Agora há poucos dias? Ah, faz coisa de 2 semanas mais ou menos. Nossa, então, e lá estava fechado, mas lá eu ouvi falar que eles tinham conseguido essa autorização na justiça, que eles não estavam fazendo esse bloqueio por livre e espontânea vontade, não. Eles tinham conseguido o bloqueio na justiça. Aí a justiça foi e liberou para circulação de turista lá. Eu vi que tinha umas pessoas lá da cidade que estavam lutando contra isso, para poder fechar de novo. Porque lá não tem UTI, lá não é nem pronto-socorro, lá é pronto atendimento, e a maioria das pessoas que moram lá são todas de idade. Por isso que eles estavam tentando lutar para fechar de novo as barreiras lá. E isso é a realidade da maioria das cidades ali em Minas, ali, viu? Virgínia também, tem nada, é pronto atendimento. Você tem uma ideia, já faz anos que ninguém nasce em Virgínia, porque não tem como fazer parto. As pessoas vão ter criança ali, tem Andu, Passacato, quem conhece aquela região. Ninguém nasce mais em Virgínia. Não tem hospital lá, é pronto atendimento. São Sebastião, acho que é a mesma coisa também. E aí, essa questão do direito de ir e vir entrou em pauta esse ano, né, por questão da pandemia. Mas a legislação não permite esse bloqueio. É o direito de ir e vir das pessoas. Né, alguns conseguiram na justiça, agora já caiu, né, com a caso de São Tomé das Letras. Mas fora isso que aconteceu esse ano aí, esse bloqueio. Agora imagine uma cobrança para você poder entrar. Isso é proibido, né? Então, isso é o princípio da liberdade de tráfico de pessoas e de bens. Tem uma exceção aqui, que é o ICMS e o pedágio. São impostos que são exceção ao princípio da liberdade de tráfico de pessoas e de bens. Então, para a circulação de mercadoria e serviço que sai da indústria, né, interestadual, e aí pode ser cobrado o ICMS. E o pedágio que a gente paga na dupla, né? O pedágio, ele é considerado uma contribuição que reverte em melhoria da própria rodovia. Então, essas são as duas exceções aí que a gente tem dentro do princípio da liberdade. O ICMS é uma circulação de produtos e serviços, né, de mercadoria, e foge à exceção do tráfico de bens. E o pedágio é uma contribuição aí que foge à exceção aí da liberdade de tráfico de pessoas. Só esses dois. E temos também o princípio da uniformidade tributária. Tá? Ele está previsto no artigo 151 da Constituição Federal. Tem como fundamento o Pacto Federativo, pode se dividir em 4 partes. Quando nós falamos do princípio da isonomia tributária, princípio da igualdade, estávamos falando de igualdade de pessoa para pessoa.
né? Independente se é um juiz, um advogado ou se é um operário. Independente do diploma que ele tem, da condição financeira que ele tem, o direito à igualdade. A uniformidade tributária, ela já segue quatro características. A primeira é a uniformidade geográfica. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos aí vários estados. E quando você vai fisicamente aí para um estado, parece que você está em outra cultura, né? Se você vai para a região sul, nossa, é outra cultura, é outro comportamento, eles falam palavras que a gente não está acostumado a falar, né? A gente fala semáforo, eles falam sinaleiro lá. Então, parece que você está em outro lugar. Mas, geograficamente, nós estamos no mesmo país. Então, a uniformidade geográfica, ela vem da instituição de tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Então, alguns tributos são uniformes, são iguais em qualquer estado. Então, ele estaria amarrado ao princípio da uniformidade tributária e da uniformidade geográfica, que tem que ser igual em todo o estado. Então, não pode alterar de um estado para outro. Tem também a uniformidade na tributação de renda das obrigações de dívida pública. Ele veda da União a tributação de renda das obrigações de dívida pública do Estado, do Distrito Federal e dos municípios em níveis superiores aos fixados para suas obrigações. Então, se uma tributação válida para a cidade de Taubaté é em torno de 10%, para a cidade de São José é a mesma porcentagem. Então, aqui ele fala de não alterar a tributação de acordo com os níveis dos municípios. Não, a tributação é o mesmo para cada um dos municípios. A uniformidade da tributação de remuneração e proventos dos agentes públicos. Dessa tributação pela União, da remuneração dos proventos dos agentes públicos do Estado, Distrito Federal e município em níveis superiores a fixar para seus agentes. Então, está na lei, falando que um enfermeiro que trabalha no postinho de saúde de Taubaté, o salário dele, sei lá, R$ 1.500, né? Então, outro enfermeiro que entre também para trabalhar no município de Taubaté tem o mesmo tipo de salário, entra com a mesma base de salário. Não pode haver diferenças de remuneração e de pagamentos para quem trabalha na empresa pública dentro do mesmo município. Tá? A não ser que tenha níveis hierárquicos definidos por lei. Se eu entrei para ser um enfermeiro, o nível base ali de remuneração é o mesmo para qualquer outro tipo de enfermeiro naquele mesmo nível ali. O salário é o mesmo. Não pode haver diferenças aí de remuneração. A vedação de isenções heterônomas é vedado, né? Está no artigo 151. Ele proíbe a União de instituir isenções de tributos da competência do Estado e do Distrito Federal ou dos municípios. A presente vedação tem como escopo o atendimento do princípio do Pacto Federativo. Então, assim, a tributação vale para todas as cidades? Vale. Então, não pode haver, por exemplo, Pindamonhangaba é isenta desse tributo. Não. Ela é válida para todos os municípios. O presidente não pode instituir uma isenção para um município ou para outro porque ele quer. Se aquela tributação, aquele repasse vale a nível nacional, todos os municípios estão dentro aí e devem contribuir, não pode haver exceções. Então, esse princípio da uniformidade, ele deixa algumas situações uniformes. Então, salário de enfermeiro na cidade de Taubaté é esse. Salário de marronzinho é esse. Salário de professor da escola municipal é esse. E é uniforme. Dentro da cidade, o salário é esse. Princípio da capacidade contributiva.
Esse princípio foi repetido na Constituição de 1988. Ele fala da substituição do gênero tributo pela espécie imposto, ao mesmo tempo em que descreveu com maiores detalhes, né, o que é o imposto e o que é o tributo. É quando teve uma revisão na Constituição. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, ou seja, qual é a capacidade do contribuinte de pagar esse imposto? Né? Então, assim, quando se cria um imposto novo, ele precisa estar baseado no princípio da capacidade contributiva. Então, todo imposto novo, sempre que possível, tem que ser analisado essa capacidade econômica do contribuinte, se ele tem ou não capacidade de pagar esse imposto. Claro que a gente olha para o Brasil, por exemplo, a gente tem classe média alta, mas a gente tem uma parte da população que não tem renda nenhuma, né? Então, não tem condição realmente de pagar muitos impostos. É onde, por exemplo, eles são isentos do imposto de renda, né? Alguns impostos eles conseguem isenção, porque entra em análise essa capacidade contributiva dessas pessoas. E pelo princípio da capacidade contributiva, deve-se tratar cada contribuinte segundo a sua capacidade de arcar com o ônus tributário. Então, isso tem que ser avaliado também. Estava aqui lembrando, aqui, estou tentando até lembrar. Tem um taubatiano que foi reconhecido como filho há pouco tempo na justiça de uma pessoa bem famosa. Caramba, quem que é agora? Vocês viram isso no Fantástico? Não. Há uns 2, 3 meses atrás? Não. Ele foi, deixa eu ver se eu acho na internet, passou no Fantástico, porque ele foi reconhecido como filho do DNA depois que o pai morreu. É da Caloi, da marca Caloi. Quer ver? E ele é de Taubaté. Só que ele foi reconhecido depois que morreu, né, o herdeiro, quem era o dono da Caloi, e depois que repartiu todos os bens. E ele ficou só com as dívidas, só com os tributos. Aqui, ó, filho não reconhecido de Bruno Caloi, uma dívida de 350 milhões de reais. Herdeiro da Caloi briga na justiça. Aqui. Vou ver quando que é essa notícia. 21/6/2020, ó, do Fantástico. Fábio Caloi cresceu sem ter o nome do pai na certidão e não recebeu um centavo da herança agora. Ele trabalha, ele ganha R$ 1.600 só no serviço dele. Tem um serviço bem simples. E ele responde sozinho pela cobrança de 380 milhões. Vou mandar para vocês o link, para vocês lerem depois. Eu lembrei porque ele é de Taubaté. Ele é assistente financeiro. Ficou com as dívidas de herança. Criado em uma casa em Taubaté, interior de São Paulo. Sacanagem isso, né? Repartiram a herança enquanto estava correndo o processo lá e deixaram as dívidas. Mandei para vocês foi uma amiga, vai ter um vídeo também explicando toda a situação dele. Não sei como que ficou esse caso depois. Mas, enfim. Então, assim, o princípio da capacidade contributiva deve ser uma das defesas desse menino aqui de Taubaté, porque ele não tem capacidade de pagar esses impostos. Apesar dessa cobrança aí de milhões aí estarem sendo cobrado dele,
provavelmente eu acredito que o advogado dele esteja entrando com um processo falando que ele não tem capacidade contributiva disso. Professora, Oi. mas por que ficou para ele essa dívida? Olha, tem coisas que acontecem que a gente nem entende direito, né? Então, isso foi matéria do Fantástico justamente por conta disso. Como é que isso aconteceu desse jeito? Fantástico. Eu mandei para vocês o link, para vocês olham. Eu lembro de ter assistido na época. O Fantástico questionava isso. Eu sei que o cara morreu, dividiu-se as heranças. Nesse momento, estava correndo ali o exame de DNA, que ele pediu para fazer. Aí dividiu a herança. Aí ficou comprovado que ele era filho. E aí, na hora, a justiça atrelou a ele uma dívida milionária. Não sei se foi de Coitado, né? sacanagem, não sei se foi de sacanagem, não sei se foi algo premeditado. É uma coisa Nossa. muito estranha, né? Uhum. Muito estranha. Dá uma olhada, que de repente vocês até conhecem o menino, porque é daqui de Taubaté, acho que é a faixa etária de vocês. Taubaté não é tão grande assim. Aí fala o nome da mãe dele, tudo. Eu vou olhar Ó, depois. Bruno Calói morreu em 2006. Um ano antes, Fábio já tinha entrado com pedido de reconhecimento da paternidade. Com a morte do pai, ele começou outra luta na justiça pela parte da sua herança. Assim que foi reconhecido oficialmente como filho, ele recebeu a notícia de que, além de não ter nenhuma herança, teria que pagar uma dívida milionária. Veja a reportagem completa. Parece que é má fé, né? Sacanagem, né? É. Mas, enfim, dentro dos diversos argumentos do advogado dele, deve estar relacionado a alguma comprovação que ele não tem capacidade contributiva para isso. Então, a legislação tributária vem nesse princípio também, de você analisar a capacidade contributiva de quem está tendo que pagar um imposto ali. Apesar do imposto ser tanto, né, no Brasil, a gente vive para pagar imposto. Tem também o princípio da não diferenciação tributária. Artigo 152 da Constituição Federal, ele veda ao Estado e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Então, tipo assim, o eletroeletrônico está vindo tá vindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro. Porque a origem é São Paulo, tem um imposto diferente. Ou porque o destino é o Rio de Janeiro, tem um imposto diferente. Isso é vedado. Não pode se cobrar um tributo analisando a origem ou o destino daquele bem, daquele serviço. Tá? Essa não é uma forma de se estabelecer tributo, não pode ser feito dessa forma. Nem em decorrência de sua procedência, nem em decorrência de seu destino. Assim como o princípio da uniformidade tributária, este princípio vai entender os mandamentos do Pacto Federativo, proibindo discriminação entre os entes federativos. Então, aqui, eu não estou falando da igualdade de pessoa para pessoa. Eu estou falando da questão de igualdade entre origem e destino. Não é porque o destino é uma região perigosa, que o Rio de Janeiro é mais perigoso, que lá é diferente por conta disso. Isso não é motivo para ter uma tributação diferenciada, não pode. Não pode ocorrer desse jeito. Então, por exemplo, é proibido ao Estado de Alagoas impor uma alíquota maior aos produtos fabricados em São Paulo ou no Estado de São Paulo. Tá? Impor uma alíquota maior aos produtos que saem do seu Estado e se destinam ao Estado de Minas Gerais. Não pode. Porque aí você estaria favorecendo o Estado, né? Eu coloco uma alíquota maior para os produtos que saem de São Paulo e favoreço os produtos que saem aqui de Fortaleza. Não.
Você não pode fazer essa discriminação. Então, é o princípio da não diferenciação tributária de origem e destino. Princípio da transparência de impostos, é o último que nós estamos vendo hoje. Fala da democracia, da transparência de impostos, que fica assegurado esse princípio constitucional, previsto em lei, né, que determina que medidas sejam tomadas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadoria e serviços. E a transparência, que é a descrição do imposto na nota fiscal, para que as pessoas tomem conhecimento. Então, esse é um dos princípios também que a maioria das tributações segue, grande parte delas. Tá? Gente, tranquilo? Tranquilo. Aqui tem Sim. uma. Alguma pergunta dos 10? Não. Não. Não? Vinícius, Rafaela, Vitor, Vitória. Não. Aqui eu tenho um resumo que eu coloquei para vocês. Eu acho que essa ilustração é bem interessante, é da internet mesmo. Não estão os 10 que nós conversamos. Tem 2, 4, 6, tem 7 aqui. Mas está bem resumido, então é uma leitura interessante para se fazer também, né, na hora de precisar só entender rapidinho assim. Então, aqui tem 7 princípios tributários. E aí, só relembrando, né, nós vimos 10. Eles são normas constitucionais que limitam o que pode e o que não pode dentro da tributação, né? É um princípio. Isso é vedado. Isso é exceção. Então, isso é importante para não ficar solto, né? É importante vedar realmente, né? É vedado isso, é vedado aquilo, mas há exceções. Porque assim a tributação em si ela fica mais transparente, né? Mais clara. E ela não tem muitas manobras, né? Ela é aquilo. E ela é aquilo porque aquilo está previsto em lei. Então, isso não pode e isso pode. Né? Então, são os 10. E aí, vamos fazer um exercíciozinho aqui, só para a gente ver o nosso entendimento. Artigo 150, ele fala o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Esse item 1 aqui, ó, exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Eu estou falando do princípio da irretroatividade, princípio da legalidade, princípio do não confisco ou princípio da anterioridade. Agora é com vocês. Legalidade? E aí, o que mais? O que vocês acham? Thaís acha que é legalidade. Eu tô pensando, eu tinha um na mente, mas aí eu não vi que não tava nas opções. É porque eu tinha lembrado que uma frase estava em outra, daí agora eu tô tipo, Concentra nessa frase aqui, ó. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Vamos lá, Poliana? Ah, professora, sem lei que estabeleça? É. Sem lei. eu acho que Vinícius, é Rafaela. legalidade. Legalidade também? Vinícius, É. Rafaela. Exigir pagar, né? Não pode fazer isso. Eu acho que é legalidade. Ó, sem lei que eu estabeleça. O princípio da legalidade, lembra? É da legalidade. Lembra que só pode ser cobrado se houver lei? Previsto em lei?
Então, quando eu estou falando Ah, aqui, tá. Entendi, professora. Eu estava vendo no sentido contrário. Entendi. Ele veda isso, né? É o contrário. Ele quer dizer que não, tem que ter uma lei. ó, Eu... isso mesmo. Uhum. É vedada à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Esse é o princípio da legalidade. Uhum. E esse daqui, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município. Lembra que esse primeiro, ó, é o item 1, né? Parágrafo 1. Olha aqui, ó. Esse é o parágrafo 2. Também fala de vedação. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Eu estou falando do princípio da irretroatividade, da legalidade, da isonomia tributária ou da liberdade de tráfico de pessoas ou bens. Isonomia tributária? Isonomia tributária. O que mais? Alguém acha diferente? Não? Isonomia Não. tributária. Exatamente. Né? Eu estou falando aqui, é vedada o tratamento desigual entre contribuintes. É, igualdade. Também conhecido como princípio da igualdade. Uhum. Olha o próximo aqui, ó. Parágrafo 3. Ainda é o mesmo artigo, vocês estão vendo? Então, na lei, na Constituição, está assim, artigo 150, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. O parágrafo 1 fala da legalidade, o parágrafo 2 fala da isonomia, e o parágrafo 3 é esse daqui, ó. É vedado, né, a União, Estado, Distrito e Município, cobrar tributos. Item A. Em relação a fatos gerados, ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Eu estou falando aqui do princípio da irretroatividade, da legalidade, da isonomia tributária ou da liberdade de tráfico de pessoas ou bens. E retroatividade tributária. Irretroatividade. Isso. Ainda, dentro do artigo 150, ainda dentro do parágrafo 3, aí eu tenho o item B, né? Que fala da vedação, né, de cobrar tributos, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Irretroatividade, legalidade, isonomia ou anterioridade. 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 Agora tá fácil, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais aqui. Agora no artigo 151, inciso 1. A tributação da União deverá ser uniforme em todo o território nacional, não podendo criar distinções em relação ao Estado, município ou ao Distrito Federal. Aqui nós estamos falando do princípio da irretroatividade, uniformidade, isonomia ou anterioridade. Uniformidade. Tributária. Uniformidade. Uniformidade tributária, eu estou falando do território nacional. E é isso. Professora, só voltando um pouquinho no... Tem um deles que eu tô um pouco em dúvida, que é do não confisco. Não confisco. Vamos voltar lá. Cadê? Aqui. Imagina assim, ó. A pessoa física começa a deixar de pagar impostos. E ela deixa de pagar impostos para o município, para a prefeitura. Aí a prefeitura vai lá e toma a casa dela.
de imediato, de primeiro momento. Isso não pode. Isso é o não confisco. É vedado que isso aconteça. Sabe? Do legislador, do intérprete da norma, que no caso é a prefeitura, de quem está aplicando a norma, que no caso é a prefeitura, ir lá e tomar a casa daquela pessoa, porque ela deixou de pagar a IPTU. IPTU é do município. Então, assim, isso é a lei do não confisco. Ele veda que você confisca um bem da pessoa de imediato, porque ela deixou de pagar um tributo. A mesma coisa de uma empresa, né? O empresário está sonegando impostos para o município e o município vai lá e confisca a empresa dele. Ou confisca o carro, vamos falar, confisca a conta bancária, mas confisca o bem, querendo que aquele bem seja o pagamento daquele imposto que não foi feito. Então, isso é verdade. Mas acontece que alguns casos vão para a justiça, né? Principalmente quando nós estamos falando de empresários aí. Então, como num primeiro momento isso não pode acontecer, num segundo momento, dentro do Poder Judiciário, aí essa situação ela é analisada. De forma pontual, é um caso, vai ser analisado aquele caso, o tanto de sonegação de impostos que aquele empresário fez, e aí a nível judicial, que é um segundo momento, às vezes tem ali o congelamento dos bens desse empresário, até que aquele processo tramite na justiça, até que se tenha uma decisão final. Aí, nesse caso, sim, mas aí é um outro nível, é um caso judiciário, e aí você tem a apreensão de um bem, primeiro ele está congelado, né, está apreendido, e depois ele pode ser revertido para pagamento de impostos e ele vem a ser leiloado. E aí, quando chegou nesse nível judicial, esse bem é transferido para a prefeitura, por exemplo, aí aquilo às vezes vai para um leilão, né? Aquilo pode ser leiloado. Mas isso aí é um outro momento, isso aí é um segundo momento. A princípio, de primeiro momento, é vedado a utilização de tributo para fins confiscatórios. Utilizar do tributo que não foi pago, do tributo que deixou de ser pago, para tentar confiscar um bem da pessoa. Entendi. E esse só vai ser confiscado lá na justiça, mas aí é anos e anos depois, né? Aí tramita 8, 10 anos, mas aí é uma outra situação. Uhum. Então, por exemplo, não pagar IPTU e ter sua casa confiscada, né? Não pagar imposto de renda e, por conta disso, alguém vir e retirar seu carro. Não, você está com uma dívida tributária, que vai gerar juros e multa na hora de pagar, que vai ser cobrada, que vai, né? Mas isso não pode ser revertido numa pena, né? Dar aqui seu carro, porque você deixou de pagar, você está condenado a entregar seu carro. A pena por você deixar de pagar é a entrega do seu carro. Isso não pode acontecer nessa instância, desse jeito, dessa forma. Essa cobrança, né? Reverter a cobrança do valor em dinheiro do tributo através da recolha de um bem material. Mais dúvida, gente? Alguém com mais alguma dúvida de alguns? Não. Nenhum? Não tenho. Tem, Vitória? Não tenho não, professora. Tá. Eu vou abrir aqui para vocês. Então, de matéria é isso, tá? Tem algumas perguntinhas básicas lá no Google Forms, só para a gente poder registrar a presença, tudo. Depois vocês fazem, são dos princípios tributários. Mas não tem vídeo, hoje não tem material extra, nada. Era bem teoria mesmo, né? Não tinha como fugir disso. Deixa eu mostrar para vocês o imposto de renda. Quarta-feira, a gente vai fazer o simulado de imposto de renda, então. Nós vamos fazer um exercício de imposto de renda.
Aqui, eu vou pedir para vocês depois. Cadê o nosso ó, tá dando para enxergar? Se vocês colocarem lá no Google, depois eu mando até o link para vocês também lá no grupo. Vocês vão entrar no site da Receita Federal. Vocês vão entrar na parte de download de programas e abaixar aqui, ó, o download do Imposto de Renda 2020 para o Windows. Eu acho que todo mundo tem o Windows, né, no computador. Não é, a não ser que alguém tenha Mac. Aí queira baixar para Mac. Mas a maioria acho que vai ser o Windows. Aí você vai abaixar esse programinha do Imposto de Renda, instalar ele no seu computador para a gente usar ele na quarta-feira. O que nós faremos? Oi. Tem algum aplicativo de celular que dá para baixar? Que é a mesma coisa? Então, acho que tem. Eu nunca baixei. Ih, acho que eu fechei ele aqui. Não, tá, deixa eu ver aqui. Professora, e tá travado no Aqui, ó. slide. Não sei se tá mostrando outra coisa, mas tá travado aqui. No slide do Imposto de Renda? É, tá travado. Que bom. Tá vendo do lado do computador, dispositivo móvel? Tá escrito Android e iOS. Ah, não, professor, travou nos princípios do direito tributário, no slide. Então, peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu parar a gravação.